O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. É uma das pouquíssimas vezes, se não a única, que Paulo refere-se a Jesus com o pronome meu. Meu Senhor. É comum escutarmos ele falar o Senhor. Entretanto, meu Senhor. O pronome meu dá uma noção muito importante de que ele pertence a Jesus. Mas também há uma outra tão bonita e significativa, que Jesus também pertence a ele. Por isso, ele fala meu Senhor, recordando da sua história, que todos nós temos muito bem na cabeça. E ele fala dessa história aqui, em Filipenses, de uma maneira fabulosa. Condensada, simples, mas fabulosa. Ele vai dizer que os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Versículo 3 do capítulo 3. Os verdadeiros circuncidados, aqueles que foram marcados, são aqueles que prestam em Cristo Jesus, não confiando no seu próprio poder, na sua própria força, prestam culto ao Senhor nosso Deus. Não porque são melhores, não porque são simplesmente eleitos, marcados com uma parte do corpo que tenha sido retirada, mas por uma coisa simples. Porque ele reconhece que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele praticava, era na verdade vazio, porque faltava esse senso de pertença. Eu sou dele e ele é meu. Ele inclusive chega a dizer, se fosse para me alegrar e colocar a minha confiança na carne, eu teria direito. Eu teria direito porque eu fui circuncidado ao 8º dia, versículo 5.
Eu sou um legítimo israelita da tribo de Benjamim. Eu sou filho de hebreus. Eu, por tamanho zelo, aquilo que vivia, aquele horizonte que tinha de observância da lei, obviamente, e que não caiu, mas foi ressignificado, não deixou de ter a sua importância, passou a ter a sua plena valorização nas suas opções, por causa de Cristo Jesus. Ele foi perseguidor da igreja, homem justo, irrepreensível. Em nada poderia se dizer que Paulo era um homem que não obedecesse à lei. Mas faltava esse ponto. Eu pertenço a ele e ele pertence a mim. Temos uma relação estabelecida não pela obrigatoriedade, não pela mera observância das regras, mas por uma companhia que foi vivida e reconhecida desde o dia em que, perdendo a visão do mundo que eu até então conhecia, tive que descobrir um novo mundo, uma nova história, marcados pela consolação do nosso Deus, que em Jesus Cristo me fez tocar o chão da história e perceber que eu tinha algo novo a construir. Eu vivi isso com ele. E isso foi dado a mim não porque era o melhor, mas porque ele tinha sim me escolhido. Ele se fez meu, como eu, todos os dias, preciso me fazer dele. E o mais bonito é que Paulo tem plena consciência que até então, pela obrigatoriedade da lei, existia, na verdade, como que uma relação de troca. Ou até uma relação bem mais marcada pela obrigatoriedade, vazia, sem amor, sem vínculo, do que propriamente pela riqueza de simplesmente se reconhecer a grandeza daquele com quem a gente constrói uma vida. E aqui encontramos eco dessa compreensão naquilo que Lucas aprende, e eu ouso dizer, com Paulo, e comunica no seu evangelho. Ele vê publicanos e ele vê fariseus, mestres da lei. Ele vê dois grupos ao redor de Jesus. Os publicanos, como tivemos a oportunidade nos últimos 2 domingos, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de reconhecimento, não tinham a menor importância, e mais, as pessoas eram avessas a eles. Os fariseus e os mestres da lei, homens de figura ilibada, reconhecidos pela sua prática da lei. Talvez até os mais justos de todos. Tão justos que muitos homens tinham a capacidade de olhar a eles nos olhos. Os publicanos, alguns senhores da lei, da sociedade, não tinham a coragem de olhá-los nos olhos. E é importante esse detalhe, porque quando se olha alguém nos olhos, se dá a conhecer e se encontra alguém. No entanto, que um dos primeiros traços de quando se olha nos olhos de dois amantes é justamente, ao olhar nos olhos, muita coisa já é dita, sem falar nada. Quando as crianças têm o costume de reconhecer o olhar dos pais, os pais não precisam dizer muitas coisas. Os olhos já comunicam o que é preciso. Quando adquirimos uma certa intimidade com alguém, uma amizade, ao olharmos para aquela pessoa, sem falar muita coisa, eles já entendem. Aqui, por exemplo, é muito interessante, vocês não podem não perceber isso, mas conforme o modo com que a gente olha para a Gorete, para a Luzia, já se entende o que a gente está querendo dizer, ou se aproxime, venha cá, vá ali. Olhar nos olhos é estabelecer uma linguagem
que ultrapassa as palavras e os gestos. Já é um sinal de profunda intimidade. Pois bem, os publicanos e os fariseus são o estereótipo daquilo para quem Paulo escreve. Nós temos a opção de todos os dias nos encontrar com o publicano e com o fariseu que carregamos dentro de nós, que pode ou não permitir que olhemos nos olhos de nosso Senhor e nos olhos da vida. Me faço entender. Paulo olha para si e, falando aos filipenses, vai dizer: eu, se fosse olhar pela mera observância da lei, da regra e dos preceitos, eu teria muitos direitos. Essa é a minha dimensão de mestre da lei, de fariseu, de legítimo judeu. Mas me faltava uma coisa: aquela capacidade de olhar nos olhos do Senhor, ou talvez nem mesmo olhar, mas de cabeça baixa dizer: eu preciso é da tua graça. Paulo reconhece que a sua carne, a observância da lei, não lhe deu essa relação, aonde ele poderia dizer: o meu Senhor é meu, e eu sou do meu Senhor. Por isso, ele reconhece a sua estirpe, homem de figura irrestritamente pura e de grande relevância, mas vazia, porque não tinha essa relação. Então, ele vai dizer: nós seremos verdadeiros circuncidados, e nós somos verdadeiros circuncidados se o nosso culto a Deus está marcado pela consciência de que não é o nosso merecimento que fez com que Ele nos escolhesse, não porque somos melhores, mas porque nós precisamos nos identificar a cada dia com aquela dimensão publicana que todos temos, a de que nós, no fundo, precisamos da compreensão do nosso Deus, que busca a ovelha que se perde, da moeda que precisa ser encontrada, como precisamos ser encontrados no Senhor. Somos o publicano que conta muito com a misericórdia de nosso Deus e que sabe que toda a observância de todos os preceitos não são capazes de preencher aquele lugar onde nós ainda olhamos para nós e percebemos: falta algo a crescer. E aqui entra a dimensão e o espaço da graça. Esse é o espaço que leva Paulo a dizer: Ele é o meu Senhor e eu sou do meu Senhor. Porque Paulo reconhece que ao longo de toda a sua história, de Damasco até o último instante da vida, ele teve que se reconstruir e reaprender a viver com aquela figura que, chamando-o pelo nome, se dispôs a caminhar com ele e não o abandonou. Aquele Senhor que, conhecendo a sua dimensão publicana e a sua riqueza de mestre da lei, não o fez jogar-se no caminho, não o abandonou. Então, lembremos aquilo que nós rezamos na liturgia. Deus nos deu a graça de servi-lo e com ele viver. Deixemos com que pratiquemos, sim, todo o esforço para sermos as figuras e as pessoas mais honestas, mais corretas, mas não nos esqueçamos nunca: existe um espaço na nossa história do nosso crescimento pessoal, comunitário, humano, social, que conta com aquela graça que muitos se esqueceram de valorizar. Aquela graça ilustrada na imagem das ovelhas, da ovelha que é perdida, da moeda que precisa ser encontrada e do filho que pensa poder viver tudo dentro de sua vida sem dar satisfação a ninguém, mas que precisa, no fundo,
de pelo menos do abraço do seu pai. Abraço do pai que está implícito nessa imagem de Paulo. O meu Senhor. Se o Senhor é dele, ele também é de seu Senhor. Você é de quem?